Olá, eu sou a professora Cristiane Sambogaro e começa agora mais um programa Sou Mais RP, uma produção do curso de Relações Públicas do FIAM-FAAM Centro Universitário. E o programa de hoje vai trazer a presença, mais uma vez, dos professores Marcelo Rodrigues, Nicole Moriyama e Rita Ribas. E o tema de hoje é sobre captação de recursos no terceiro setor. E para discutir esse tema com a gente, nós temos a presença da Relações Públicas, Roberta Atene, que coordena o Departamento de Comunicação da APAS, uma instituição não governamental que atende crianças e adolescentes com câncer. Seja bem-vinda, Roberta. Um prazer a gente ter você aqui mais uma vez, né? Que você já colabora com a gente nas nossas bancas e hoje trazendo, né, esse tema que é um tema tão polêmico, que é a captação de recursos. E para a gente já começar a falar dessa polêmica, né? A gente sabe que captação de recursos é uma espécie de bicho-papão dentro do meio, dentro do terceiro setor, porque às vezes os alunos perguntam, nossa, mas é difícil fazer essa captação, a parte, né, mais complicada. E a gente percebe também, né, que dentro desse diálogo aí, de quebrar um pouco esse tabu, a gente acaba melhorando esse relacionamento, né, e facilitando. Então, eu queria que você explanasse a respeito dessa questão do tabu e também como que a gente pode quebrar, nós como profissionais de relações públicas, quebrar esse tabu da captação de recursos. É uma alegria fazer parte novamente das atividades da faculdade, do Centro Universitário, FIAM-FAAM. E é muito interessante sua pergunta, Cris, porque realmente as pessoas têm muito tabu em relação a isso, né? A captação de recursos, ela tem aí uma áurea como se fosse uma coisa muito difícil e tem suas dificuldades, como todas as outras áreas, mas é muito importante que a gente pense o valor que tem a captação de recursos, né? A instituição, ela se mantém porque ela capta recursos financeiros, mobiliários, pessoais, para poder dar continuidade às suas atividades de atendimento. E falando um pouco dessa coisa do tabu, a captação de recursos, ela é assim como uma representação comercial para uma empresa. Você apresenta a instituição para o mercado, você mostra as possibilidades de cooperação e desenvolve ações para que esse público venha e seja cativo e participe, colabore e esteja sempre junto, né, da gente. Então, não é esse tabu todo que a gente cria, porque, na verdade, se a gente souber planejar, desenvolver estratégias, entender a necessidade da instituição, entender a necessidade do público, né, o que o público está vendo, quais são as importâncias, a gente vai conseguir definir melhor os critérios, a quem direcionar nossas ações e como fazer a melhor ação de captação de recursos. Então, o profissional de comunicação hoje, ele tem, sim, perfil para essa atividade. É muito importante a gente pensar que nós temos todo um conhecimento agregado de planejamento, de diagnóstico, de pesquisa, de ação, que vai nos favorecer na hora de fazer também um plano de captação de recursos. Que aí a gente pode cruzar a comunicação com a captação de recursos e fazer um projeto consistente e que vai atender às necessidades da instituição. Uma das alunas que desenvolve o seu projeto de conclusão de curso, né? E ela colocou uma questão exatamente sobre esse tema, né? Já aproveitando essa questão de melhorar essa imagem, de quebrar esses tabus. Como a gente poderia pensar, né? Ela me fez esse questionamento, numa parceria do primeiro setor com o terceiro setor, né, que eu acho que é uma coisa bacana, nas mídias sociais, para fortalecimento da imagem da ONG. Então, eu gostaria que você abordasse o que você pensa sobre isso, se vocês fazem isso na APAS e se você acha produtivo, né, fazer esse engajamento de imagem. O terceiro setor, ele surgiu para atender uma necessidade, uma falta do primeiro setor, né? A partir daí a gente já pode ter uma premissa inicial de que o trabalho deveria ser conjunto. Nós entendemos que há umas deficiências no primeiro setor, no qual ele não compreende a sociedade, e então a sociedade como um todo se mobiliza e cria aí diversas instituições para atender esses déficits, né?
É muito interessante a gente ter essa parceria do terceiro setor com o primeiro setor. Mas não é tão simples como a gente imagina. É necessário aí algumas estratégias de relações governamentais, de atuação de políticas públicas, de ações em conjunto. Muitas delas, o que pode ser feito para a área digital, é a parte de educação. Porque o governo, muitas vezes, ele quer e deseja ter uma posição maior de divulgação de educação, de formação social. E aí, a instituição, trabalhando com isso, ela consegue trazer conteúdo para a sociedade e também se aproximar do governo, né? Agora, em relação à captação de recursos junto com o governo, a trabalhar financeiramente ou financiado pelo governo, aí você precisa fazer diversos outros projetos de captação através de incentivos ou de editais públicos que te beneficiem desse investimento financeiro para ter uma atuação na comunicação de uma forma global, né? Ou, por exemplo, por meio de canais de divulgação impressos, digitais, mídias tradicionais, que nós temos TV, rádio. Há formas de você trabalhar em conjunto, como, por exemplo, também tem várias mídias do próprio governo que você pode ir ali e apresentar uma pauta, uma sugestão e trabalhar conveniado com eles. Mas é uma coisa que você tem que ter bastante critério, saber com quem você está trabalhando, de que forma você vai falar, e aí, assim, apresentar um plano de colaboração. Perfeito. Eu acho que da sua fala também a gente pode ressaltar a necessidade desse relacionamento, né, da instituição com os seus públicos diversos, os seus públicos de interesse. E na captação, é uma forma de relacionamento. Você vai ter que fidelizar esses seus públicos a fim de ter uma parceria financeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ferramentas, principalmente de régua de relacionamento. O que você acha da importância e se você sugere alguma delas. É super importante, né? A instituição ela tem que se beneficiar através de ações de relacionamento. Acho que aí também a gente vê que o Relações Públicas se torna um profissional bem capacitado para isso. Porque as pessoas elas não querem ser mais uma entre as organizações, né? Tem tantas instituições, calcula-se aí 400 mil ONGs no Brasil. Quer dizer, todas elas falando com todos os brasileiros. Como você vai se diferenciar? Como você vai se posicionar no mercado para ter aí uma relação mais aproximativa, que a pessoa continue doando, continue se interagindo com a sua instituição, divulgando a sua instituição, sua causa. É um cuidado pessoal que você tem com a pessoa, né? É uma comunicação dirigida que a gente trata. E nesse aspecto, essas ferramentas, como desde o básico, do banco de dados, do CRM, no qual você já define todas as informações daquele público, até uma análise estratégica sobre como que vai ser aquela condução do relacionamento, um processo dinâmico daquele relacionamento. Então a pessoa entrou em contato comigo, eu fiz X, Y, Z processos para chegar a tal ponto. Né? Porque cada público também, e aí a gente tem diversos, como o patrocinador é de uma forma, a empresa que apoia é outra forma, o doador pessoa física é outra forma, o governo é outra modalidade de relacionamento, e você precisa definir processos. É aí que a régua de relacionamento se encaixa, é uma tendência para as organizações, a definição de ferramentas nesse perfil, porque a gente entendeu que você não consegue dialogar de uma forma global, né? Não só no comunicação digital, mas nas mídias tradicionais também, porque você precisa se profissionalizar nessa gestão do contato com o doador. Perfeito. Eu acho que essa questão da profissionalização, né, do setor, é uma questão muito importante agora, até para os profissionais que querem entrar para trabalhar no terceiro setor. E cada vez mais a comunicação vem ganhando um espaço muito importante, né? Até as premiações, isso é um pré-requisito, a forma como você se comunica com os seus públicos e você dá visibilidade àquilo que você faz no processo de transparência. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa sua experiência, da importância da comunicação dentro de uma instituição sem fins lucrativos.
Primeiro que é essencial. Acredito que ninguém conhece se não tiver comunicação, né? E o papel do Relações Públicas ou de qualquer comunicador, porque o terceiro setor também ele abrange outras áreas, é interessante que haja essa interdisciplinaridade entre as áreas e convém muito você trabalhar em conjunto para você dialogar melhor com o seu público. Nesse caso, que você falou da comunicação como importante para o terceiro setor, ela é de suma importância, não só para você divulgar a instituição, conseguir visibilidade, que é um trabalho bem importante, que o reconhecimento também é outra função, e aí, por exemplo, fazer uma pauta em assessoria de imprensa, tá, em uma mídia tradicional, é um trabalho de comunicação. E traz um reconhecimento. Você vai para um patrocinador e leva, olha, sair em tal mídia, já te dá uma visão daquela instituição, um nome, né, uma certificação. Isso é super importante. E a manutenção dos canais de comunicação são o ponto de entrada. Então, por exemplo, seu site não está atualizado, é uma coisa tão simples, mas se a pessoa entra no site de uma ONG e aquele site não transparece, nem as informações básicas da instituição, nem os dados, nem como que ela organiza financeiramente, como que ela gerencia as finanças, se ela não fizer isso, não ver isso no site, vai trazer um problema muito maior, porque aí a pessoa ela já para ali. Né? Então, os canais de comunicação, que são a porta de entrada para esse doador se fidelizar, assim como depois todo um plano de relacionamento para mantê-lo conosco, né? É muito importante. E acredito que agora as instituições elas estão vendo essa necessidade, têm investido em comunicação e se torna aí um canal para outros futuros profissionais ou até atuais buscarem essa oportunidade de atuação, né? Há espaço. E a gente vem, assim, tem um legado, né, muito negativo para a imagem do terceiro setor, e acho que a transparência é um dos pré-requisitos, né? A comunicação vem para dar abrir realmente esses processos para os seus financiadores, para os seus parceiros, doadores, pessoa física ou jurídica. Então, eu acho que também é uma questão que precisa ser tratada com muito profissionalismo, né, e com muita atenção pela gestão, né, essa questão da transparência, né, de compliance, da auditoria financeira, tudo. E a comunicação vai ajudar ainda nesse processo. Vou te falar que é tão fato isso que você está dizendo, que é o primeiro que as pessoas perguntam, né? Como é que você distribui sua arrecadação? Para onde você investe? No que você precisa? Esse é um ponto tão importante que eu falo que o captador ele tem que conhecer muito mais sobre a instituição do que até a pessoa de finanças e tudo, porque você tem que conhecer todo o lado de atendimento, para você saber falar em números como que está o atendimento daquela população. Você tem que conhecer a parte financeira para saber como que está a sua saúde, seu equilíbrio financeiro. E você tem que conhecer sobre os perfis das pessoas com quem você vai falar, para poder apresentar e poder falar, olha, para a sua empresa tem a ver isso, isso e isso, tem total relação essa questão com sua identidade, a sua missão, por exemplo. Né? Então, quando um captador vai a campo, é uma série de informações que o acompanham, porque vai ser a primeira coisa que vai ser perguntada é a transparência da instituição. Né? O terceiro setor ele é uma dos setores mais cobrados pelo governo, pela sociedade em geral, e o que é muito certo, né? A sociedade doa, eu quero saber para onde meu dinheiro foi. O governo ele quer saber se você está sendo justo naquilo, ainda mais onde a gente tem um cenário que nem 100% dos casos as pessoas são fiéis, né, à realidade do terceiro setor, que é um setor super importante, mas a gente vê que tem uns desvios, e a gente tem que, além de ter todo um trabalho de manutenção, de segurança, de fidelidade, a gente também tem que combater esses maus que vêm, né, para nós. Então, a transparência, as informações, a clareza das informações é de muita importância. A gente conseguiu lançar recentemente, no ano passado, a gente fez o relatório de atividades lá na instituição. E é tão bacana, porque você vai visitar um empresário, você já leva. A primeira pergunta que ele vai fazer, que é o que a instituição faz e como é que é a parte financeira, está lá.
né? Então, é um documento, por exemplo, que a gente providencia, tem total relação com a comunicação, mas é um material necessário para todas as instituições. E aí tem outras ferramentas que você pode fazer para modernizar e atender, mas esse é tão básico e necessário e essencial, mas que mexe exatamente na transparência. Roberta, diga para a gente, quais as formas mais eficientes para a captação de recursos? Conta o segredo. Não tem fórmula pronta, né? Acho que para praticamente tudo você acaba analisando do perfil, né? A gente precisa ver se a instituição tem condições de fazer aquela ação e a gente precisa verificar se o público com o qual a gente está se relacionando, qual é o melhor canal. Mas há várias formas. Por exemplo, eventos é uma modalidade de captação bem importante. Você precisa ter equipe, precisa ter uma estrutura, precisa ter investimento, né? Nem todas as organizações têm condições para fazer um bom evento ou não tem público para esse perfil, né? Mas você pode fazer vários tipos de eventos para empresários, eventos para doadores, eventos só de mobilização, participação de feiras, N outras opções. Tem também a captação do doador. O doador sócio, aquele que doa mensalmente, que a gente pode chamar de um mantenedor, esse é um doador muito interessante. A gente pouco pensa, às vezes, nele, mas ele é a base. Por quê? Ele, além de captar, doar todo mês, a sequência dessa doação, né, a continuidade dessa doação é muito maior. Uma empresa doa um valor alto, mas ela pode doar esse ano e ano que vem ela já não doa mais. Então, é claro que financeiramente o retorno é mais rápido, mas a continuidade dessa participação pode ser menor. Mas o doador mantenedor, se você souber trabalhar bem com ele, você vai ter aí um doador firme, seguro para você, que num momento de crise ele pode até diminuir a doação, mas ele vai continuar doando. A possibilidade de doação dele é muito maior, é muito mais contínua. Então, ele é um doador que eu acredito muito importante da gente cuidar, né? Ele precisa dessa atenção. Outras formas, escrita de projetos sociais para empresas ou para governos, leis de incentivo, né? Você pode também fazer campanhas. Por exemplo, você tem um bazar beneficente, você faz uma campanha de doação de roupas através da instalação de caixas de coleta, ou o cofrinho que você põe nos centros comerciais. Tem várias formas, aí que eu falo da criatividade. Você tem que imaginar e pensar várias possibilidades para captar. Opções existem diversas. A grande sugestão que a gente dá é diversificar as fontes de recurso. Isso é de grande importância. A gente não pode se fixar apenas numa fonte de captação, porque se aquilo acaba ou se quebra de alguma forma, as condições da instituição se manter são muito mais difíceis. Importante, né, Rô? Rô, e como que funciona a questão da dedução dos impostos para as empresas que doam para as organizações? A organização, para ela receber doação por dedução do imposto, ela tem que ter as certificações, conforme cada modalidade, e aí ela vai buscar, através de fundos municipais, a participação, a apresentação de um projeto social. Então, ela apresenta para esse conselho, conforme o perfil do trabalho dela, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem o FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Mas tem outras opções, tem do idoso, tem da saúde. Você escolhe a modalidade que tem mais seu perfil, apresenta o projeto social, mas para isso você tem que ter algumas certificações, utilidade pública federal, municipal, muitas vezes um SEBAS, que é um certificado de assistência social. Você tem que ver qual é a certificação necessária para você participar daquele projeto, apresentar. Sendo aprovado, você vai até as empresas que, conforme o perfil daquele edital, estão de acordo, e você consegue solicitar a doação e eles deduzirem no imposto. Normalmente, o próprio contador da empresa, a parte financeira, já sabe como fazer essa dedução, e aí vai para o caixa do fundo, e depois eles vão destinando a verba conforme as parcelas acordadas pelo edital. É um processo bem complexo, né, Rô? E demorado também. Mas ele é muito importante, né? Ter as certificações é essencial para a instituição. Acho que e a dedução do imposto é um caminho muito rápido de você conseguir a participação de empresas, né? Só tem que tomar cuidado o perfil da empresa e para fazer
ligações, conexões para você também, porque você vai ter que divulgar aquela parceria, né? Você tem que também dar uma contrapartida para a empresa que está te doando. É interessante observar na sua fala, Roberta, essa questão de a importância de diversificar o portfólio, a maneira de você entrar em contato nesse processo da gestão da captação do recurso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe na dinâmica de mercado que normalmente não são comunicadores que estão conduzindo esse processo. Como é que você percebe isso? Você vê muito mais como uma questão de... normalmente o comunicador não olha tanto para o terceiro setor, ou às vezes acaba essa pessoa que é apaixonada pela causa, pela atuação, que acaba tomando a frente realmente e conduzindo esse processo de comunicação? Existem várias questões aí, né? Não é só o fato do comunicador, muitas vezes o comunicador não se predispõe a participar dessas vagas de captação de recursos. Talvez aí entra o que a Cris colocou, né? Um pouco de tabu relacionado do profissional, do estudante ou profissional, ou não pensa nas oportunidades que ele terá atuando nessa área. Tem a questão também das empresas, das organizações que não conhecem o trabalho conjunto do comunicador como captador, não entende que essa relação existe, pode ser uma dificuldade também dos gestores das organizações de não enxergar. Estou falando no modo geral porque cada instituição tem o seu perfil, né? E aí elas podem... Tem algumas que entendem dessa forma. Não veem, captação tem que ser uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, e não necessariamente. Então, ainda existe um pouco de dificuldade de enxergar o profissional de comunicação em captação de recursos. Isso existe. Mas também tem outras instituições que veem que é possível, sim, e abrem esse caminho. Há também uma outra questão, é que o comunicador, muitas vezes, quer buscar comunicação em si. Estrito da palavra da comunicação e não percebe a relação de captação de recursos como um canal de relacionamento e de comunicação. Então, no meu caso, eu trabalho com comunicação, com captação, com eventos e com projeto social. Engloba tudo. Trabalho de uma forma conjunta essas áreas. Mas, normalmente, nas instituições, elas são divididas. Então, tem a pessoa representante de captação, o de comunicação, o de eventos, e nem sempre eles dialogam muito próximos. O que tem que ser mudado, porque essas áreas elas têm que conversar. Você acha que é um pouco da percepção de que é uma área mal remunerada e que isso pode influenciar a atuação? Pela mal remuneração? Sim, também tem isso. As instituições elas não têm condições financeiras de investir em grandes verbas, né, em RH, em recursos humanos e contratar mais pessoas. Mas isso acontece, muitas vezes as pessoas também não se veem naquilo, mas aí eu acho que assim, o quanto que você está disposto a aprender, porque o terceiro setor te permite aprender muito, né? Você exerce o que você não exerceria numa empresa. Porque você acaba trabalhando com uma empresa muito de forma especializada, e aí você trabalha com todas as frentes. Investimentos. Então, a pessoa às vezes tem que pensar se ela quer viver essa experiência, e também ela tem que cogitar a importância da causa. Né? A gente trabalha muito com propósito. Então, o caso, por exemplo, o meu, a gente vê a importância do nosso trabalho direto, o valor daquilo que a gente faz representa de forma imediata para a necessidade da população. Pensando no aluno de Relações Públicas nosso hoje, quais são as dicas que você recomendam como essenciais para esse período de formação dele, quando ele tem interesse em atuar no terceiro setor? É importante que ele seja muito aberto, né, dinâmico, uma pessoa muito flexível também. Né? A gente vê no terceiro setor a importância de você trabalhar com as pessoas, você ter cuidado na fala, em como falar, dialogar com as pessoas, em como tratar esse relacionamento. Um profissional de RP ou um profissional de comunicação que queira trabalhar no terceiro setor, ele não pode ser estagnado, ele tem que sempre estar dinâmico, aprendendo coisas novas, porque, como a gente falou, você acaba trabalhando muito com todas as áreas. Então, se você não for ágil em várias coisas, né, ou gostar da comunicação como um todo, porque aí, no caso, a gente pode tratar que é comunicação integrada nesse sentido, né? Se você não souber ou falar, não gosto muito disso, ou você aproveita a oportunidade para aprender e repensar essa forma de ver aquela determinada função, ou você vai perder mercado, porque o
o terceiro setor você tem que ser muito rápido na inovação, em criar estratégias. Como a gente falou de diversificação de captação, então a gente tem a comunicação digital, por exemplo, que hoje é um grande canal. O terceiro setor precisa se comunicar melhor nesse sentido. Saber lidar um pouco com tecnologia, saber escrever para uma mídia impressa, saber falar com jornalista, falar com eventos. A dinâmica do dia a dia do trabalho é muito grande, você trabalha com tudo. Então, você tem que ser bem aberto e gostar de fazer a comunicação 360. Um setor promissor, né? E eu acho que nosso tempo, assim, estourando. Falei para a Roberta, vai passar rápido, Roberta, passa, né? Porque é um assunto rico, a gente tem uma comunidade acadêmica muito interessada. Eu acho que hoje você trouxe uma colaboração maravilhosa, né, para esse tema que a gente discute, né, em sala de aula, e muitas vezes nós somos abordados, né, o que fazer, como que eu posso atuar, e principalmente... Eu acho que aí você de casa, você está pensando, Roberta trouxe grandes dicas, principalmente para quebrar o tabu e pensar, né, como o professor Marcelo colocou, pensar nas novas competências, que skills são essas, né, que os alunos precisam ter para atuar nesse setor. E ser feliz dentro desse momento de atuação, que o importante é isso, se encaixar no setor que mais interessa. Então, muito obrigada. Foi um prazer para nós, gostaria de agradecer os meus colegas que sempre também abrilhantam esse momento nosso aqui no programa, e a você, as nossas portas estão sempre abertas, volte quando quiser. E para você aí que nos assiste, se você gostou, esse foi mais um programa Sou Mais RP, uma produção do curso de Relações Públicas da FIAM-FAAM Centro Universitário. E nós gostaríamos que você curtisse, comentasse, compartilhasse, deixasse as suas ideias também aqui abaixo desse programa para os próximos, né, temas para os próximos programas que a gente com certeza vai produzir para você. E nós esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!